Boa noite a todos que são conectados ao jornal Dois Irmãos, um programa que acontece toda quarta-feira e que traz a vocês tudo o que acontece sobre educação na cidade de Dois Irmãos. Então chama o pessoal, compartilhe, comente, porque é o momento da cultura. E hoje nós temos aqui um grupo muito especial, o Clube da Leitura, o Por Clube. Então nós temos aqui a Andréia, que é a chefe da biblioteca, é aquela que compra os livros, que organiza, ela que organizou esse clube que acontece uma vez por mês na biblioteca. Então assim, começou ano passado e o pessoal que quer participar, venha, participe. Nós temos um grupo imenso e claro, como todo grupo, nem todos conseguem vir o tempo todo, mas nós tentamos. Aí tem o Paulo, tem a Jussara, o João e a minha aluna, a Ana, que é uma leitora, é uma aluna maravilhosa, que dá para se conversar sobre tudo, sobre livros. Ela diz que ela é tímida na sala de aula, mas eu já percebi em uma semana de aula que ela é tímida até certo ponto, mas quando fala sobre livro, ela sabe empregar as palavras. Então hoje ela vai conversar conosco aqui. Então agora eu vou passar a palavra para a Andréia, que vai falar um pouco desse clube, como é bacana. E hoje, quem sabe a partir de hoje, mais leitores vão se juntar a nós para esse clube. Então, Andréia, sejam todos bem-vindos aqui ao programa. Uma boa noite a todos. Então, o Clube da Leitura foi um sonho meu antigo, a gente conseguiu finalmente. Já tivemos 11 encontros. Vamos para o 12º. Dia 25 de abril a gente faz um ano, a gente já tem o clube. Então, assim, atinge todas as idades. Nós temos de 17 a mais de 60 anos. Então, não tem idade, a coisa idade, não. Tem todas as idades, todos os gostos. Cada mês, uma pessoa sugere as leituras. O próximo encontro, quem quiser participar, dia 25 de março, agora uma quarta-feira, sempre é a última quarta-feira do mês, às 18 horas na biblioteca. E agora nós estamos num novo espaço, no antigo fórum, lá embaixo, na praça, um pouquinho mais longe do que era, mas é por uma boa causa. Então, quem quiser participar, esse mês foi a sugestão do João, né? 11 mulheres, nos listou porque março é o mês da mulher. Então, são 11 mulheres que a gente vai escolher para ler e vai discutir. E o clube, então, não fica só na leitura, a gente discute gastronomia, a gente discute filmes, séries, já tem ajuda de psicologia, tem de tudo um pouco, né? Assim, é bem abrangente, é um momento muito especial. O último encontro a gente teve que quase expulsar os colegas de lá. Não foram mais embora. Foi longe, realmente. A gente estava tão interessante o bate-papo na última quarta ali, que foi fantástico mesmo. A previsão era das 6 às 7, né? A gente ficou às 8 horas. Passamos das 8 já, saímos de lá. A gente ficaria lá até meia-noite, tem assunto pra... Nossa, e olha, ficaria muito mais tempo ainda, com certeza, né? Olha. É que é um momento assim de descontração, né? Porque a ideia inicial seria apenas discutir o livro. Mas é que são tantas informações, e isso é bacana, né? Quando se reúne com mais pessoas, poder discutir sobre outros assuntos. E então é bacana. Na última vez nós trouxemos também comes assim junto ali, porque afinal de contas alimento para a alma, né? E alimento para a mente, né? Para o corpo, para participar essa parte ali. E aí estão surgindo várias ideias, né? Durante o ano, o projeto Como Atrair a Garotada para Ler, né? Porque nós temos a Andressa e o Alexandre, que são os mais novos do grupo, os bebês do grupo, mas também nem sempre conseguem vir em função de transporte, de chegar mais tarde, e pena que eu não posso ficar mais tempo, porque naquele momento que se discute as obras, que se fala dos filmes, nós podemos viajar, né? João está com algumas ideias assim, muito interessantes para nós trabalharmos este ano, esses projetos. Sim, a nossa matéria-prima é um livro, mas o clube é feito de leitores, né, na tentativa de buscar mais leitores, inclusive das idades menores, assim, né, e também dos alunos e da rede, né, porque o trabalho de educação no município é tão
dispendioso, né? Demora para se formar leitores. Então, a sala de aula não dá conta disso. Então, por isso que o Clube do Livro, eu acho que é uma oportunidade da rede, dos alunos da rede, conhecerem, né? Como a gente, como é divertido, né? Falar sobre livros, porque tem esse ranço, talvez as pessoas, em geral, é pouco o nível de leitura, é baixo o nível de leitura, estatisticamente, até no Brasil, enfim, né? Tem algumas regiões mais, mas precisa de um trabalho desse. Talvez a nossa intenção seria seduzir os alunos a virem e ver como funciona e tem muito que tirar de livros, além daquela leitura, porque eu pessoalmente, eu tenho um nível de leitura muito grande, assim, eu leio muito, sempre li muito. E tem uma hora que tu quer discutir com alguém, tu quer botar pra fora aquilo e ouvir a versão de outros que leram, mesmo que tu, e falar o que tu percebeu. Nas redes sociais, isso acontece, mas tem sido meio difícil. As redes sociais é um ambiente meio árido, assim, é bem diferente do que a gente tem num clube do livro, que é muito organizado, né? Muita troca, né? Porque todo mundo, eu sou leitor de informação ainda, né? Eu estou dizendo que tomara que eu venha mais anos, mais empresas, mas eu ia para conhecer mais a leitura, mas eles vão trazer coisas para nós também. Sim. Outra vez que eu vi o Alexandre, perguntei sobre uma autora, ele falou de uma leitora, e aí até já uma autora, e até ele comenta com o nosso livro que está tocando muito, que é a questão assim, mas de cara já me deu uma autora que fez filme, né, que deve virar filme. Então, ultimamente, o clube tem pautado muito cinema, a gente tem falado de muito filme, né? Sim. Mesmo que não tenha virado filme, os últimos que a gente viu, mas no caso, a Casa dos Espíritos até virou, né, a gente falou. Então a gente comentou também que talvez a gente faça como atrativo alguma sessão de literatura e cinema, livros adaptados do cinema, né? Que passe a ser um pouco, a gente abandona um pouco o nosso formato para atrair eles. Se eles gostarem, depois a gente volta para o nosso formato, eles conhecem o nosso formato. É que o bom disso, que nada pode ser fixo. Nós precisamos trabalhar essa transformação. Porque só livro, às vezes, a garotada gosta de assistir ao filme porque é mais prático, tudo é muito, muito rápido. E aí, por exemplo, a Ana está agora ali com dois livros que ela tem ali. Três. Quais são os livros que tu tens ali? Bom, eu tenho Lágrimas na Chuva, que é de uma autora espanhola. Eu tenho o final de uma trilogia do monstrologista que se chama A Ilha de Sangue, livro. Nossa. E eu sou bastante dos livros estrangeiros, mas eu também sou dos brasileiros, como esse, que foi feito pela Marcia Frank Dieter, Nosso Mundo. Uhum. E que nem tu, Ana, tu tá agora no 8º ano. Uhum. Como é que tu formaste esse teu gosto, de ser uma leitora? De comecinho foi o estímulo da minha mãe. Ela queria que eu lesse bastante, ela é professora de português, e daí não dá pra entender bastante o porquê. Mas aos 6 anos eu tinha pelo menos uns 120 e poucos livros na minha estante. Eu lia muito, muito, muito. Eu fui desenvolvendo gosto principalmente por quadrinhos, histórias de terror, livros estrangeiros e os brasileiros também. O que eu não sou muito apegada são de romance, eu prefiro bastante de aventura, quando tem algum tipo de bicho ou monstro pra enfrentar também. Mas é que é bacana isso, né? E o legal do leitor é quando ele vai mudando, assim, do formato da sua leitura. Por exemplo, agora eu tô lendo Gestão da Emoção, do Augusto Cury, que eu tô, assim, adorando, só que não é o tipo de leitura que eu leria há 5 anos, né? Eu também, assim, leria mais contos de terror, suspense, aventura, romance há mais tempo. Mas também são formatos que se vai enjoando, né? Então, por exemplo, a Gestão da Emoção é o tipo de livro que eu adoro ler e marcar. Eu tô vendo isso tipo. E o bom... Ela anota e bota papelzinho, escreve. Eu não uso nenhuma dessas coisas. Eu memorizo. De tanto ler, eu acabo memorizando a página que eu tô. Nossa. Eu faço bastante isso. Olha o tamanho desse livro. É de um autor americano. E eu tava no meio desse livro e eu tive que ir dormir. Eu memorizei aquela página onde eu tava. No outro dia eu comecei a ler. Onde eu tava. Um dia... Nada como um HD limpinho, né? Um dia eu também pude ser assim. Agora, se eu não marco, por exemplo, aqui
fala muito desse de gestar o que está acontecendo. Até essa semana eu trabalhei muito com os meus alunos justamente sobre isso aqui, porque nós precisamos mudar o nosso formato, né? Por exemplo, o nosso clube é um clube de leitura, mas nada impede de trazer outros formatos para trabalhar. O próximo livro que eu vou ler é esse aqui, o Mindset, que é justamente essa mudança comportamental, é mudar um pouco o cérebro para o que está ao nosso redor. Se o mundo vai evoluindo, nós também precisamos evoluir, né? E o próximo livro um dos livros que nós vamos ler no Clube da Leitura é O Morro dos Ventos Uivantes. Então, é um livro bacana também, que foi filme, né? Só que trabalha com a imaginação. Eu gosto de ler primeiro o livro e depois ir para o cinema. Que se faz o contrário, às vezes perde um pouco a graça, né? E então os formatos eles precisam ir mudando para ficar melhor, né? Mas sabe que eu percebi que o pessoal tem buscado bastante livro, séries, que eles sabem que é adaptado de livro, eles estão procurando o livro, aquele Anne de Green Gables. A série eu também leio, tem o The Witcher também, que é do Bruxo, também estou procurando pelo livro. Infelizmente a gente não tem ainda, mas a gente vai adquirir. Mas então tá tendo esse caminho inverso também. A série é boa, quem quer ler, eu gosto de ler, já vai atrás do livro. Né? É que pegar o livro, né? Olha, que primeiro eu li o livro, depois eu vi o filme, o livro 1000 vezes melhor, não sei. Porque tu tem outra ideia, não sei, é diferente a coisa, né? E que eu gosto. O cinema é mais visual, uma coisa, né? Me chama mais a atenção. Mas o livro eu gosto, por exemplo, de pegar o livro físico e ir para a beira do mar, por exemplo. É maravilhoso isso. Perfeito. E depois. Mas sem tempo, sem tempo. Sem os ventos uivantes. Não aquele vento que tu não consegue ver a página, mas uma brisa. E depois ir ao cinema, ao filme, para ver se aquela tua mentalização é igual. Mas nunca esquecendo de deixar aquele coolerzinho do lado, né? O cooler com água é perfeito. Água né? mineral. Isso, água mineral. Um dos costumes que as pessoas conseguem ver bastante em mim, na maneira que eu leio, é que se a história me interessa bastante, eu costumo ler bastante rápido. Eu leio rápido. Eu li um livro de 500 páginas em um dia só. Uau! Isso eu também, isso era uma vez fazer agora. Tem livros que tinham, como eu lia às vezes o dobro, só que daí demorava 2 dias por causa que era longo, tinha um livro de 300 páginas que o enredo eu não gostei muito, não ficou muito legal, eu não achei muito adequado para a história. Eu demorei 1 semana para terminar. Uma semana. Comecei a ler e não deu para conseguir. É que é aquela situação, por exemplo, ano passado, quando vocês indicaram a Ariane Severo para ler Nina Desvendando Chernobyl, é um livro que eu não teria pego, porque eu nem conhecia. Mas quando vocês sugeriram e eu comecei a ler, nossa, até porque Chernobyl é algo que atrai, né? E depois quando a autora veio lá conversar conosco, maravilhoso, né? Porque é perfeito. Então tu consegue perceber, fazer perguntas pro autor para ver como ele chegou até aquela situação. Às vezes nós não temos essa oportunidade de conversar com os autores, mas é fenomenal. E a questão dos projetos, João, que tu mais assim, falaste ali, porque eu sei que tu é da área do cinema também. Eu sou formado em Ciências Sociais e até é um curso que envolve quase todos os conhecimentos das áreas da ciência, né? A gente tem filosofia, psicologia, antropologia. E a antropologia atravessa muito o cinema e eu, como gostava de cinema, eu acabei fazendo especializações em cinema. Então, eu tenho essa parte da literatura como gosto. E aí peguei o cinema e foi um casamento perfeito. Eu fui estudar a parte do cinema que é a escrita, né? Estudei roteiro, que são fragmentos do curso de cinema da UNC. Não fiz todo o curso de cinema, porque eu não tinha intenção de ser realizador. Então, como eu sou apaixonado por literatura e cinema, eu uni as duas coisas e estudo roteiro com aqueles cursos, mas também autodidata, tem muita publicação disponível. E vendo filme é uma boa escola também, né? Quando eu assisto muito filme e leio muito, eu estou sempre fazendo essas conexões. Então, a gente até, uma das intenções até
misturar um pouco o cinema, a gente conversou, né? E talvez até falar um pouco sobre o cinema, como é que funciona, o que é uma direção de fotografia, o que é um roteiro, né? Como é complicado um roteiro, quando a gente olha um filme e gosta, a gente diz, puta, esse cara foi muito genial para fazer a gente escrever esse filme, essa história, né? Uma das não chega a ser projeto, uma das ideias que a gente dá é produzir o cinema, pegar os livros que vieram filmes e falar sobre cinema também. Eu acho isso muito enriquecedor e é a minha praia, assim, eu vou gostar muito disso. Nós temos que conseguir marcar uma conta. Oi? Nós temos que marcar uma hora para a gente botar no papel direitinho esse projeto, para encaminhar lá para não morrer. Sim. Né? E esses projetos vão dar certo, porque nossa turma não é tão grande, se fosse mais gente, eu não sei. Eu falo demais, assim, não sei se alguém tem. Aí a gente se entende Não, mais. fica à vontade, fica à vontade. Mas é tudo ligado uma coisa na outra, porque o cinema é uma espécie de leitura. Nós estamos falando de leitura, mas uma obra de cinema é uma leitura que vai fazer de um assunto. Ele demora 2 horas apenas, né? Não 3 semanas, um livro, mas é uma forma de ler, né? Outra coisa que eu penso que seria bacana, o clube se tornar itinerante, conseguir sair um pouco da nossa sede e frequentar talvez uma feira do livro, ou tá para fazer um sarau, né? Seria bem bacana oficial, né? E dependendo da disponibilidade, eu me disponho até nas escolas fazer um formato, um dia que tenha um calendário da escola que queira nos colocar. Eu acho que a gente poderia fazer isso de uma amostra. Quando a gente faz, a rede não vai conseguir vir, todos os alunos virem para nos conhecer. Mas não vamos nas localidades, né? Não sei quais são as escolas, acho isso interessante. E eu tinha pensado outra coisa também, que eu tinha escrito para vocês. Mas a gente vai trabalhando essa parte ali, essa ideia do clube itinerante é muito interessante, porque assim, todas as escolas aqui, tanto da rede estadual quanto a municipal, elas têm o escritor na escola, ela tem as suas feiras. A da Afonso Wolff é Mentes Abertas, então cada escola tem o seu formato. E a questão do cinema, né, que a gente disseste ali que o pessoal agora está assistindo as séries e daí está indo buscar o livro. Uma das questões é porque também o cinema está muito mais elaborado. Os filmes estão sendo mais fiéis, tudo possível, ao livro, à série. Por exemplo, ali, a Anne com E, é uma série muito boa. Eu assisti a primeira temporada, a segunda eu ainda não comecei a assistir, porque eu me vicio muito em séries, eu tenho que dar uma acalmada, porque é muito bom. E ela me lembra muito ao livro Poliana Menina e Poliana Moça, que é essa questão de sempre estar com um pensamento positivo. Porque a Anne também é assim, né? Ela foi adotada, era para ter ido um menino, foi uma menina e ela conseguiu se adaptar e agradar as pessoas. Então tem muito disso ali. Então é uma das questões. E os projetos ali dos clubes, é importante uma maior divulgação. Porque, quem tu disseste antes ali, às vezes ler um livro ou assistir um filme e não ter ninguém com quem discutir é muito frustrante. Eu sei porque eu li aqui o livro, eu parava, eu discutisse, mas olha que interessante, porque aqui tem uma parte que ele fala, por exemplo, do Hitler. Ele disse assim, o olhar mais atento às pessoas pode mudar, às vezes, um destino. Hitler pintava, então ele foi para uma escola, só que o professor disse que ele não era bom o suficiente. Talvez a história poderia ter sido diferente. Então é importante assim ouvir a pessoa, parar assim, e os livros fazem com que a gente reflita um pouco mais sobre as nossas habilidades. Por exemplo, a Ana é uma leitora e eu já pude perceber a diferença na escrita dela, né? O Alexandre, a Andressa, são alunos que eu percebo na escrita o formato do vocabulário, da estrutura, né? E assim a gente vê com mais pessoas. Então o clube, ele é pequeno ainda, porque ele é um bebê ainda. E é o teu sonho que tu conseguiste realizar, porque tu foste persistente. E eu acho assim que esse itinerante vai ser muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas
tem medo do formato, até pensa, eu tenho que, acho que eu tenho que analisar, né? é que os acham, muita gente me fala assim, mas eu não sei fazer essa análise do personagem, análise. Eu falei, mas não tem um doutor em nada, gente. Eu nunca soube fazer também. Eu comecei a ler agora, depois que ela me convidou a participar do clube, eu comecei a ler agora, 6 meses pra cá. Tu mudou da Nora, né? Nossa, eu saí da Nora Roberts pra... Então, Não, essa é a parte interessante, né? Isso muda. Eu comecei a ler um da Nora agora, sabe? Eu tô acostando para engolir. Olha só! Que vai se mudando os gostos. Por exemplo, vamos pegar a nossa leitora, a Ana, tá? O que tu já percebeste de quando tu começaste a ler para tu agora, a mudança no formato do teu livro, a tua leitura? Assim, quando eu era pequenininha, eu pensava que era chato, que era desnecessário, que saco, porque eu era uma criança bastante agitada também. Eu brincava e não pensava em ler. Quando eu comecei a ficar sem amigos, por causa que eu tive muitas amizades falsas ao longo da minha vida e apenas 2 dessas amizades me foram fiéis. Um dos meus amigos, ele se mudou pra Canoas e a gente só se fala por WhatsApp. E a outra, a gente se separou por 1 ano, porque a gente era a dupla das assassinas lá da escola. A gente brigava com grandes, a gente aprontava, então os nossos pais deram um jeito, nos separaram. E quando a gente conseguiu se reencontrar de novo, eu fiquei sozinha, por causa que ela tinha novas amizades e ela parecia um tanto mais feliz sem mim. Então eu pensei, se eu não consigo seguir em frente, eu acho bom voltar a ler. E eu voltei a ler. Que diferença até agora! Mas eu convivo com ambas as coisas. Eu gostava bastante de ir na biblioteca da minha mãe, biblioteca pública, porque eu começava a ler um pouquinho, nem quisesse de um gibi, eu não queria mais sair de lá. Várias vezes na biblioteca pública minha mãe tinha que ficar chamando Ana, até que ela dizia, ô Ana! Daí eu, oi mãe! Tu saía daquele mundo da imaginação. No outro mundo, né? E como é fácil a gente entrar dentro de um livro, maravilhoso, às vezes até me assusta. É espetacular Quem isso. me chama me assusta que eu entro. Né? Mas ela gostava, né, também do livro. Muitas vezes, nos meus sonhos de noite, eu sonho com os personagens, eu sonho com eu mesma dentro do livro. Apesar de que eu não lembro muito dos meus sonhos, mas tinha coisas, alguns livros que eu amo demais, algumas trilogias também, que eu chego a sonhar com os personagens, eu me vejo dentro daquele mundo, vendo as cenas, na minha própria imaginação. Você participa junto da história também, né? Eu tenho muita Eu imaginação. só observo, mas às vezes eu dou uma participada. Mas é o que falta muitas vezes na garotada, assim, imaginar, viajar, trazer coisas diferentes, né? Então, assim, A mesma coisa. exatamente. E ao longo da nossa vida, a gente vai mudando o nosso formato da leitura, né? De gibi, aqueles livros, Bianca, Júlia, Sabrina, aqueles outros assim, todos românticos, né? Que muitos já passaram por essa fase de leitura. Aí tu vai indo para livros da Nora Roberts, aí depois tu cansa. Aí tu vai para Danielle Steele, aí tu descobre que tu só chora, aí tu muda. Agatha Christie, pena que não tem mais como ela escrever, que pra mim é de suspense, de policial, é a melhor escritora do mundo, não tem ninguém que bata ela, não que eu tenha descoberto ainda. E depois isso vai mudando. E aí depois eu comecei a ler o livro aqueles assim, mudando do hábito ali, da rotina, né, a arte de ligar o fada-se, né, enfim. Então tu vai mudando o formato. E aí o Augusto Cury, Mindset, então vai mudando. Aí tu volta no Clube da Leitura, descobre outros formatos de leitura que talvez tu não leria. E ali, exatamente. E o interessante, quem tu disseste, as pessoas pensam que a gente vai lá e tem que dissecar um livro, fazer uma análise completa. Não é bem assim. No último encontro nós demos videiras de cristal. Eu tinha lido esse livro há 18 anos, mas tu ainda consegue lembrar das histórias, de partes, não a ponto de fazer uma análise total. Então, essa parte boa. Mas Cada crítica. e o bom era tomar um livro, tu quando ficar mais velha, retoma as leituras que tu fizeste agora. Não, esse filme eu pelo menos li umas 5 vezes. Das partes que eu mais gosto, principalmente
Atualmente, a mesma coisa com os vários livros e gibis que eu tenho em casa. Alguns eu doei para a biblioteca lá da escola, porque não eram mais para minha idade ou não lia tanto, mas as histórias que eu fico bastante apegada, eu sinto falta quando eu acabo doando, porque daí eu quero ler, eu só tenho a lembrança. Eu tenho, né? Isso. Alguns livros eu também doei porque falta espaço, né? E essa questão de reler os livros, o Diário de Anne Frank, por exemplo, eu li no ensino médio, eu tive uma ideia, assim, como era. Depois, mais tempo na faculdade, eu li novamente e agora que eu reli, tu vai mudando o teu pensamento, a tua concepção, porque antes tu pensa que são só da guerra, né? Tu vê lá de fora. E depois tu analisa a questão de uma garota de 13 anos presa num espaço fechado, com todas aquelas transformações que uma adolescente passa, não tendo ninguém com quem conversar direito. Então, tu muda a tua concepção, como tu pensa, como tu acredita, como tu vê. E se daqui a 10 anos for ler novamente, ainda vamos ver um detalhe que naquele momento passou desapercebido. Eu peguei de um costume de não ficar só presa ou só no gênero terror ou suspense ou aventura. Eu tento ao máximo mudar os meus gostos. Tinha uma série que eu tava custando pra querer ler, mas não, Ana Clara, não é pra ficar só presa no que tu gosta. Abre barreiras, não é uma caixinha. Mas... Então, como A Garota Dragão. A Garota Dragão é um livro que tem lá na biblioteca. Eu li pelo menos um dos livros de lá e eu já estava querendo saber a outra parte, porque é uma espécie de minissérie em livros. Eu amo. Tem, obviamente, alguns dragões na história, aventura, mas eu estava custando para ler, porque pela capa não parecia ser bom assim. Mas quando eu li, eu amei. Não julgue o livro pela capa. Sim, e teve uma época da minha vida que eu não tinha muita paciência para esperar para ler até o final, então eu lia primeiro o final, aí se eu pensava que fosse interessante, eu lia o restante. Isso eu não recomendo, porque daí tu pega spoiler e já não fica tão legal. Eu já fiz uma besteira dessas e eu me arrependi demais. Mas é que é um tempo que tu não tem mais paciência, então depois se aprende. E é isso que eu percebo na garotada. Em muitos eles não têm paciência para sentar e ler. Por isso que vão para séries, que vão para os livros, para os filmes. Esse mundo tecnológico é tudo muito rápido, muito dinâmico. Vai ter que parar para ler um livro. A minha filha se criou todos os livros. Eu tenho uma biblioteca de mais de 2.000 livros em casa. Meu Deus do céu! E ela não gosta de ler. Você tá me ouvindo? Você tá me vendo? Aí o que ela diz? Eu vou ficar uma semana para ler um livro se eu posso ver o filme. Muitos dizem isso. Sabe, que uma das coisas tristes, assim, é quando o professor pede um trabalho para ler, né? E aí, tu sabe que muitos realmente leem. Tu pode conversar, que tu pode discutir, mas se percebe no próprio leitor. E outros, infelizmente, pedem para um colega contar o livro, né? Ou pegam apenas o resumo. Tudo bem, naquele momento, que alguns que até conseguem tapear, mas estão perdendo, porque ler um livro desses aqui e realmente dissecar o livro, não tem assim explicação. E eu já estou louco para começar a ler isso aqui, porque tem umas partes que eu já li que é muito interessante, porque tem essa parte bem aqui, bem no início, assim, ó. Você considera que sua inteligência é algo que não pode ser modificado? Acha que não pode mudar certas características de sua personalidade? E aí o que muitas pessoas dizem, né? Tu sabe que eu sou assim. Por quê? Por que não mudar? Né? E os livros, eles vêm justamente para isso ali. Num mundo tão tecnológico, trabalhar a nossa mente, abrir, que nem a Ana disse, né? Sair da medo da mudança, não estão preparadas, dependendo das pessoas, da idade, daqui a pouquinho das pessoas, da forma como que ela vive o seu dia a dia. Aquela coisa assim, eu vou mudar, eu vou aceitar, eu vou fazer diferente, e as pessoas não têm. É difícil, uma realidade. Isso é uma coisa que tem que começar a trazer de pequenininho. Sim. Por exemplo, hoje,
Ontem e hoje de manhã, que eu convidei assim, alguns alunos para virem aqui leitores, que a primeira pessoa perguntava, quem é leitor aqui dentro? E aí, assim, vários levantavam a mão, mas o que assustava era o fazer algo diferente. Eu não sei o que alguns imaginam que seja aqui, medo do desconhecido. Ah, mas daí as pessoas vão ouvir o que eu estou falando, os outros vão ouvir, mas... Nossa, meu Deus do céu! E são pessoas inteligentes, são pessoas que iam dar um show na hora de falar. A primeira vez que me convidaram para vir aqui também. A gente não tem chance também de falar, né? Exatamente, que nem a Ana. A Ana prontamente aceitou. Porque ela é uma pessoa iluminada. Inclusive, houve uma época na minha vida, da minha infância, que assim, ó, eu era a que ia mais rápido na classe. Tinha gente que não conseguia passar 1 ou 2 meses num livro de 60 páginas. E eu conseguia ler em 1 ou 2 dias. Eles ficavam, nossa, mas como é que tu consegue? Mas é que é justamente ali, isso percebe na hora que alguém vai pedir para ler algo, trabalhar a oratória. Aí muitos querem desenvolver a arte de ler. Mas aí se pergunta, mas o que tu fazes para desenvolver essa arte? Nada. Mas aí que está, então nós precisamos sair da caixinha e fazer algo diferente. Ler também, né, Márcio? Tem que saber entender um pouquinho, aproveitar a leitura, disciplinar ela, sabe? Existe uma história por trás do que está escrito, né? Vou entrar dentro dessa história para poder avaliar, verificar, sabe? Eu acho que isso aí também pode ser. Só por ler. Não tem também tem que ter uma maturidade, né? O jovem não sei, ele gosta mais de aventura, né? O jovem gosta de coisas mais assim, imediatas, né? Se é para pensar muito também, eu acho que. Eu vou ler aqui alguns. Sim. Mesmo. Que estão conectados aqui, ó. A Júlia Rafaela está assistindo. Renata Stoffel, essa é minha filhada Márcia, obrigada, ela é minha coda, linda. Muito gostosas essas madrinhas assim. Deixa eu ver quem mais aqui. A Marlene Stein, a minha irmã, um beijo. Ela também faz parte do Clube da Leitura e tem que vir para cá ler, né? Porque a Marlene sempre foi uma leitora maravilhosa. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui a Elisete do Nascimento. Quem será? Minha mãe querida. E se minha sobrinha estivesse assistindo também, ela não é muito de ler. Leia mais, viu? Senão eu mesma. Viu? Olha só. Eu mesmo te estimulo. Gisele Pagano está assistindo. Olha, está dizendo parabéns, muito obrigada. A Luísa Scherer foi minha aluna. São todas pessoas queridas que estão conectadas assistindo. Então é bom, chamem os amigos, assim, conectem-se e lembrem como é bom ler. Cada vez que a gente está lendo, assim, por exemplo, eu gosto muito de ler na praia na beira do mar. Aí tu lê aquele barulhinho do mar, aí tu analisa. O complicado é quando tu quer discutir com alguém sobre uma passagem do livro. E aí tu tem que discutir consigo mesma, porque não tem com quem, né? Então, essa é a parte do disseste antes, né? E a mesma coisa dos filmes. Como tem filme bom agora, que consegue extrair exatamente o sentimento, né? Aqueles detalhes que às vezes não conseguiam fazer, porque eu já assisti muito filme que estragava o livro, né? que não pegava aquela essência. Uma das características do meu comportamento, que é desconfiado, veio por causa de um livro de investigação sobre uma investigadora. Eu tenho um comportamento bastante desconfiado, assim, de desconfiar de todo mundo que eu não conheço, e ver a partir de uma frase. Os sinais dos pecados dos outros são muito claros, só precisam de um pouquinho de atenção. Olha só, você tem que citar ainda. Parte do meu comportamento veio por causa de frases de livro. Eu comecei a agir de acordo com as frases do livro. Inclusive aqui, isso me ensina um pouco sobre mim mesma. Essa frase aqui, ó. O que faço é o que me ensina o que estou buscando. Olha que bacana. Vocês estão vendo a diferença de uma menina leitora, de uma aluna leitora, né? Que ela capta. Exatamente. Que memória, hein? Tem alguns que eu não consigo mais lembrar de citar. Eu vou fazer 13 em abril. Ela é maravilhosa. E assim a gente tem mais alunos escondidos muitas vezes que têm receio, né, de aparecer. Tem que ter o lance do erudito, né? A gente já quebrou isso faz tempo, então não vamos encontrar ninguém, né, por mais que tenha
lido horrores, ou tenho a formação, ninguém é mais que ninguém, então não tirem esse ranço de que é uma coisa que tem que vir muito preparado. Não, é uma coisa muito descontraída, própria, como é que e mostrem, né? Mostrem suas leituras, seus personagens preferidos. Essa é a questão do livro. Eu escutando ela falar, eu, claro que vou lá e lembrar quando eu tinha 13 anos, as minhas leituras são bem diferentes, são gerações, são autores, né? E fazendo as conexões com outras artes, eu me lembro de uma frase do a Legião Urbana, o Renato Gustavo, e era, na verdade, era um baita escritor. Sim. Ele só não teve livros, mas se ele fosse para a literatura, toda a obra musical do Legião Urbana é na literatura só, é uma qualidade. E ele tem uma música que ele faz em autoexílio. E a leitura é uma autoexílio. Sim. Ela entra no exílio e nós, quando a gente vai ler um livro, e é um universo nosso, e depois que é isso é interessante da leitura, e essas conexões com as outras músicas também. E as releituras que ela vier fazer é interessante, eu me lembro de. Eu acho que quando ela lia Brumas e Marrom, por exemplo, ela vai ficar encantada que eu fiz isso, que tu falaste de reler, né? E quando eu li as Brumas e Marrom, com, sei lá, 15, que era o grande livro dos anos 80, Sim. eu fui ler há pouco tempo, nossa, a questão feminina não passava para um menino de 14 anos. E como tem a questão, como é um livro todo pela. E hoje cai como uma luva, quantos? 45 anos depois, volta esse debate, volta isso para. Então é um livro que tem, eu acho, perto de 45, se não me engano, e é mais atual que nunca. Sim, esse foi um. Sim. Exatamente, Jussara, tem muitos livros que, se nós pegarmos, voltam, né, para a atualidade. Esse livro, por exemplo, eu trabalhei a literatura na faculdade, a minha professora trabalhou essa parte ali do medieval, de todo como age, né? Então tem muitos livros assim da época da faculdade que hoje, relendo, tu acaba vendo com um outro ângulo. Porque eu li Brumas e Marrom, a idade dela, né? Mas o que me interessou? As aventuras, as batalhas, tinha dragão, não tinha, não sei se assistiam, não tinha dragão, né? E eu assisti hoje os Brumas de Marrom. Isso em 2002. Quando eu fui ler, veio toda essa questão atual. Os dragões passavam como, chega de dragões, chega de cavaleiros, né? É super interessante. Falasse de Anne Frank, né? Anne Frank, ela é legal com as obras que elas permanecem no tempo muito atuais, né? E que nem a discussão que tem entre a mãe da Anne e a Anne Frank e a mãe dela são muito atuais, e foi escrito na metade do século passado. E tem algumas discussões, que é um recorte que dá para fazer. Cada livro tem vários recortes, se a gente quiser, né? Mas falando de Anne Frank, por exemplo, eu fui ler ele, eu não tinha ainda essa coisa de relação mãe, né? A mãe e a menina. E se tu quiser fazer uma baita de uma análise, ou só entrar numa discussão só da problemática, ela tem que era complicada a relação dela, mas depois também tem a parte do romance também com o menino, né? Ela tinha às vezes ela odiava ele amava. É fantástico, cada recorte tem a relação com os traidores, com os apoiadores, é incrível. E é um livro pequeno, né? E se a gente começar a expandir e perguntar o que cada um achou, geralmente 5, 6 universos assim. Porque tem a relação também da Anne com a irmã dela, tem a relação da questão sexual da Anne, ela não sabia exatamente como ela reagiria, toda a transformação. Por isso que quando eu reli, me deu uma agonia de pensar que uma garota que está justamente em transformação na questão da sua adolescência não consegue falar abertamente com a mãe, não consegue falar com a irmã, então é bem complicado, né? Não, e sem falar do grande tema, porque na verdade a gente tem que se preocupar que era a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, e a questão, tem todo esse grande, se quiser, também uma análise maior, e ela fica dando pra gente também, pelo rádio, que ela escuta o rádio, e fica dando notícia. Então quem quiser se situar um pouco dentro do que foi a Segunda Guerra, ainda tem esse recorte de jornalístico, quase, se quiser. Exatamente, ele é são vários segmentos, né? Vários segmentos, várias leituras dentro de uma obra. Eu até vou ler de novo. Eu não lembro muito. Não, tem um filme, eu passei o filme para os alunos ano passado e pedi que eles fizessem a comparação filme e leitura. E eles ficaram assim ávidos, olhando aquele filme, porque
E aí quando algum ria um pouco de uma situação, explicava o contexto da guerra, dos horrores da guerra. Então, exatamente, o que falta muitas vezes é essa discussão para eles compreenderem, interpretarem o que está ali nas entrelinhas. Entendeu o momento que foi escrita a obra também. Às vezes pega um clássico e fala, É um livro que ele não nasce com história, é, porque a gente sabe como é que vai terminar a história dela, mas quando Sim. tu tá dentro do diário dela, tu vira né, o ouvido dela. Tu sabe como vai terminar, e Sim. ela não sabe como vai terminar e fica contando pra gente, nos dando esperança. Então é uma experiência psicológica muito interessante. Nossa. Eu acho um livro fantástico. Às vezes eu leio livros de adolescentes com problemas, com essas coisas, e eu me comparo bastante. Principalmente porque a minha puberdade ela veio bastante cedo. Com 10 anos eu já comecei a mostrar esses sinais, assim, e eu não sabia como reagir, porque eu era novinha ainda, e principalmente com a inveja das minhas colegas. Elas ficavam me olhando demais e elas... Se soubessem. Se soubesse, a vontade de dizer, querida, se você soubesse o sofrimento que eu tenho, você ia desejar que eu nunca tivesse acontecido. Mas aí tu imagina, né? Tu estando livre e todo o sofrimento ali. E aí a Anne escondida ali dentro, naquele espaço todo ali. Então, se trabalha muitas questões. E daí a importância da leitura, a importância de conhecer outros universos e dizer que não gosta de ler de nenhum livro. Para poder dizer isso, teria que ter lido todos os livros existentes, o que é impossível. Então não pode dizer, eu detesto todos os livros. Vai com calma. Ano passado, um aluno me disse, prof, agora eu descobri o tipo de livro que eu gosto. Foi justamente na época do Nina Desvendando Chernobyl. E aí vai, às vezes tu descobre, assim, que alguém diz pra ti... Tem que vivenciar. Exatamente. Tem que ler e tem que descobrir. São livros diferentes. Tem um leitor lá, já veio vivenciar coisas. desde que eu tô lá, mas toda semana e ele nunca escolhe o livro. É sempre nós. Ele vai um dia antes e diz, amanhã eu venho buscar o livro. A gente indica e já indicamos todos os gêneros, todos os tipos e tudo ele gosta. Pode ser mas eu adoro quando vocês fazem isso, porque assim, às vezes tu vai na biblioteca e tu gostaria assim, tem algum livro que tu possa me indicar, assim, porque nós temos aquela concepção totalmente errada de que quem trabalha na biblioteca leu todos os livros existentes ali, e não é bem assim, eles vão indicar os que eles leram. Eu tenho que viver uma vida para conseguir ler os livros todos. A minha mãe, ela é uma das bibliotecárias lá da escola e é bem errado pensar que só porque é bibliotecário, trabalha numa biblioteca, leu tudo. Se você disse a quantidade de livros, tem bastante, apesar de que é uma biblioteca pequena, ia demorar pelo menos uns 10 anos para conseguir ler tudo, principalmente que alguns livros são assim, dessa grossura de página. Exatamente, também penso que o professor de língua portuguesa também já leu todos os livros. Não, nós estamos em formação, nós somos, como tu disseste há pouquinho, leitores em formação. Eu ainda quero ler muitos livros ao longo da minha vida e mudar e descobrir livros novos. Exatamente, por isso que eu gosto do Clube da Leitura ali. Agora eu entrei também num outro grupo, Alpinistas da Leitura, e vão indicando sim, Alpinistas da Leitura, porque também indicam livros novos. Por exemplo, eu agora vou terminar esse aqui, eu vou ler o Mindset, nesse meio tempo eu vou ler o livro que o Clube da Leitura indicar, e eu vou ler ao mesmo tempo algo que antes eu não faria. Eu nem sabia fazer isso aí. E como nós comentávamos há pouquinho, né? E era muito engraçado ver as pessoas dizendo, eu estou lendo 3 livros. Eu pensava, como consegue ler 3 livros ao mesmo tempo? Vai embananar as ideias. Mas não, porque nós lemos livros diferentes. Então tu consegue parar, eu só não sei memorizar a página que eu estava lendo. E também é um de cada vez, não é um mesmo tempo. Eu não vou ficar aqui lendo um aqui e um aqui. Exatamente. Não, um de cada vez também, porque não dá, né? Porque daí tu confunde uma história com outra, daí na hora de escrever, cadê as ideias? Foge tudo. Que nem agora eu tenho outro livro ainda em casa, O Corpo Fala. Esse É muito interessante. Porque assim tu começa a observar, e aí vem aquela questão que só vem com o tempo às vezes. Tu começar a observar as pessoas. Parar, respirar e ouvir as pessoas, olhar, ver, enxergar as pessoas. É
elas falam, as pessoas falam pela forma que elas Sim, se movimentam, né? Se expressam. Às vezes só pelo olhar de uma pessoa tu pode saber se ela quer fazer algo de ruim, de bom, se tá feliz, se tá triste. Por exemplo, os colegas na minha sala, tem vezes que eu só pelos sinais corporais deles, a forma como eles agem, eu consigo ler perfeitamente qual o sentimento deles. Por exemplo, tem a minha colega atrás de mim, a Marina, ela é uma das minhas colegas de infância. Ela é a primeira pessoa que veio falar comigo. Eu devo muito a ela, porque ela me apoiou bastante durante o tempo. E às vezes eu percebo como o olhar dela tá caído. E eu deixo em paz, né? Porque não é pra ficar chafurnando a vida dos outros também. E também porque eu sou ciumenta, eu não consigo ver ela como outra pessoa. Eu fico com medo já, mas eu dou espaço. Mas aí tu observa, é o que nós falamos da questão dos sinais, que tu disseste há pouco de um outro livro, né? Os sinais falam. Então, apenas precisa de um pouquinho de atenção. exatamente, e assim a gente vai aprendendo quando nós nos formamos leitores. O tempo está começando agora a escassear, nós temos 10 minutos ainda. Vamos começar a fazer as finalizações, e as finalizações, nesse momento, às vezes surgem ideias para debatermos um pouco mais. Então, vamos começar com a Andréia, porque tem a questão da leitura ainda, que vai ter do Parcão, né? A leitura noturna, que não sei se tu pode já dar uma... Ainda não está oficial, então, que vai ter, apenas que vai ter, né? Então, qual é assim a mensagem que tu pode deixar para quem está conectado, para os leitores da biblioteca, para os futuros clubistas, né, que vão entrar no nosso clube da leitura, por clube, para como fazer para chamar a garotada mais jovem, enfim, de todas as idades, sem eles terem receio de que vão lá como se fosse uma prova. Eu só quero pedir esse passinho só para dizer os projetos que a biblioteca tem, para quem ainda não sabe. A gente tem o projeto Livro Livre, que são caixas de livro em 3 postos de saúde no hospital. Então a gente repõe 2 vezes por ano, a gente coloca os livros lá. O pessoal pode levar para casa, devolver, pode levar e ficar para ela, para inclusive circularem, né? Porque nós felizmente recebemos muitas doações e a gente não consegue absorver tudo. Então é um jeito da gente fazer esses livros circularem. Coisa boa. A gente tem caixas de pegue leve na biblioteca também que fica lá, que aí o público que vai lá também pode ir lá pegar, levar embora, ou pode colocar livros. A gente faz às vezes doações diretamente para alguma instituição, igual agora hoje a gente recebeu várias revistas sobre fabricação de cerveja artesanal. Então eu entrei em contato com a Mater para ver se eles queriam, alguns eles já têm assinatura dessa revista. Então eu falei com a Mater, eles querem, então eu tentei caminhar assim para, né, o máximo, porque a gente não tem como absorver tudo. Sim. A gente tem todas as quartas-feiras lá, Hora do Conto e filme na biblioteca, então, das crianças, geralmente público infantil, mas assim, todas as quartas-feiras, às 9 da manhã às 6 da tarde. Quer dizer, o povo de Dois Irmãos não tem como dizer que a cultura não é instigada, porque tem de todos os lados. E as pessoas que trabalham nessas áreas são fenomenais. A Thaís, por exemplo. A Thaís eu conheço há muito tempo e ela está no ramo certo, porque ela realmente instiga, ela fomenta ali. A Andréia, conversando contigo, se percebe o carinho que tu tens pelos livros, assim. Então isso é muito bom, isso faz com que as pessoas queiram cada vez mais, né? E todos os eventos também que tem acontecido e aconteceram no ano passado, mas sempre a gente está com o cantinho da biblioteca lá, que também foi uma ideia da Thaís, né, de colocar... A gente coloca a mesinha com desenhos para as crianças pintar, livros para eles lerem, também é um jeito de mostrar a biblioteca. Tem pessoas que são moradores aqui há anos não sabiam de ficar a biblioteca pública. Então é um jeito da gente levar a biblioteca para a rua, né? Então assim, eu deixo convite para vocês, por favor, podem participar do nosso próximo clube, 25 de março, quarta-feira, às 18 horas. Não precisa ler livro nenhum, se quiser matar a curiosidade, ver como funciona, para ver que ninguém é especialista em nada, a gente somos apaixonados por livros que estão trocando ideias sobre livros. Combinamos agora que todas as reuniões vai ter comida. Ai, que maravilha! Mas é que o pessoal... Sim. Quando eu comento assim que tem um clube da leitura que eu participo, assim, eu fico imaginando assim o que passa na cabeça de alguns alunos, assim, prova, avaliação, o livro, perguntas, mas não é assim. Nós fazemos trabalhos sobre o livro em sala de aula, porque infelizmente, se tu não faz uma avaliação, tu não consegue nem abarcar, porque tudo que tu pede para os alunos, vale nota, Sora? Então assim, não, o clube da leitura é para vir lá, para participar, para trocar ideias,
porque não é para os outros que se lê para nós, né? Para ter que falar. Inclusive, eu estou cogitando a ideia de treinar para ser uma escritora. Porque quando eu começo a escrever um texto para mim mesma, ou por diversão, me vem tantas ideias maravilhosas na cabeça. Inclusive, eu amo produção textual. Nem que seja a partir de alguma frase, alguma resposta. Não, é porque eu amo criar. Eu sou criativa e eu gosto bastante de desenhar também. Não, e ela escreve bem. Nossa, essa semana eu comecei com a produção textual e já percebi que a Ana vai ser aquelas assim, alunas assim que nosso patamar, o vocabulário e as ideias. Não, maravilhoso. Vocês não entendem que a leitura. Inclusive, no meu boletim de português do ano passado, eu acho que eu ganhei a melhor nota. Mas lógico, isso é lógico, Ana. E a professora também cobrava bastante da nossa escrita, então se eu tenho uma letra bonita, eu me esforço. Assim. Isso é importante. Todas as matérias é interpretação. E a leitura faz isso. E aí a importância desses projetos que a prefeitura está lançando. Porque aí Dois Irmãos é uma cidade, ela é maravilhosa de morar e com tudo isso ali, né, a cultura está num nível altíssimo aqui, né? Qual é assim uma mensagem que tu deixaria para o leitor, assim, para o pessoal que passa pela biblioteca, que tu conhece, pessoas assim que tu vê, que bom, voltou, tá pegando um livro, porque sempre tem aquele que se destaca em questão de retirada de livros, né? Mas tem aquele outro, que tu disseste, que nem sabe onde é a biblioteca. Como unir? Que mensagem deixar para eles? A biblioteca está temporariamente no prédio do Fórum, ali na praça do antigo Fórum, na Praça dos Três Poderes, perto da Osaflex. Estamos muito felizes porque aumentou bastante o número de usuários. Muita gente que era de perto, que não ia lá em cima, que era contramão, e agora está vindo ali embaixo. O pessoal da Osaflex está usando bastante ali também. Então, assim, pode ir lá. Uns estão perguntando se pode entrar só ler o jornal. Pode, só ler o jornal. A biblioteca é para vocês. A gente está lá para vocês. Se quiserem uma dica de leitura, não precisa ter carteirinha para usar o espaço. Pode ir lá estudar, pode usar o computador para pesquisar, pode ler revista, ler jornal, pode ler localmente qualquer livro, pode pedir sugestões. Pode fazer igual o nosso leitor lá, que deixa a carteirinha e pede pra gente escolher, a gente escolhe. Olha só, viu? Bacana. Então, assim, não lê quem não quer. A biblioteca está lá de segunda a sábado, aberto ao público. Paulo? Aquele quiosque não está funcionando mais ali na... Ele funciona ainda porque é um projeto federal. Ele funciona segundas e quintas, das 11h30 às 13 horas. Porque tem que abrir e manter o horário. Mas quem era de lá está indo para outra porque tem mais livros. Mas sim, a gente começou a abrir agora em março. Mas ainda porque lá tem mais opções, porque é um projeto que era para... É uma extensão da biblioteca, né? Mas como agora está do lado, a gente mantém isso. Paulo, Tem pessoas que acham que a biblioteca é muito séria, tem que ter silêncio, não pode falar dentro da biblioteca, né? É idealmente não, né? Realmente não é isso, assim. É a questão mais do barulho, de como a pessoa fala, porque tem gente que fala gritando, assim. É o tudo bom ideal, senso. exatamente. Os Paulo da vida. Não fala baixinho, Porque eu já vi muitas pessoas que estavam na biblioteca, que eu já fui, pública que eu já fui, e daí fulano estava perto ali, devolvendo o livro, o outro estava escolhendo aí, ô fulano! E daí é inadequado, né? Tem que ter o bom senso. Aí é o bom senso. O Paulo, que é um leitor bem novato ali, assim. Iniciando agora. Exatamente. Tipo assim, nunca é tarde para começar a ler de novo. Ou iniciar a leitura. Eu estou aí há 6 meses, já li antes, tipo, livros românticos, romances, suspense. Essas coisas assim normais, qualquer menino lê. Então eu comecei agora, a convite da Andréia, há uns 6 meses, mais ou menos isso, já um pouquinho mais, né, Andréia? Não está desde o começo, não. Não estou desde o começo, Mas são 5 ou 6 encontros que eu estou junto. Né? Então, assim, tá maravilhoso, o clube é sensacional, as pessoas são fantásticas e a leitura, gente, vamos ler, faz muito bem para a mente. É verdade. Né? E eu escutei um palestrante que diz assim, a mente mente, mas eu não acreditei muito nele, não. Não,
também não, a mente, não. A Né? mente. Então, por isso que ela já tem nome de mente, ela é mentirosa, mas eu acho que não. Olha assim. Não tem assim essa história. Eu não. sou mais de mentalizar. Então assim, leiam, faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça, para a mente, para o coração. Eu Jussara? também acho que pra mim me alimenta a alma. Às vezes eu estou enjoada, assim, porque eu fico muito sozinha, assim. Lá vou pro meu livro. Exatamente. Sento na cama, porque eu não gosto de deitar. Eu ponho o travesseiro, assim, e aí me vou. Viagem. Viagem. Eu também no tempo livre eu leio, quando eu não posso usar o celular, assim que eu me proíbe, eu vou, pego os meus gibis e começo a reler um por um. Ou um livro, tipo esse aqui. Esse aqui eu pelo menos religo o começo, meio e o fim, pelo menos umas 5 vezes. E olha que tudo no tempo livre, por querer. A minha sobrinha, a mãe teve que insistir bastante, mesmo assim ela continua. Quem sabe mais tarde, né? Vendo os exemplos, né? Sabe? João? Só para esclarecer, por ser o mesmo mulher, Márcio são várias autoras, são 3 autoras. Não Sim. É só O Morro dos Eventos. São mais Sim. autores. Nós temos que escolher os nossos ainda. E eu fiz essa seleção tentando mapear um pouco, assim, peguei gaúchas, brasileiras, americanas e as antigas, século XVIII, e as feministas. Então tem que estar bem distribuído. Foi muito difícil, assim, fazer uma seleção de escritoras brasileiras e deixei de fora Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz e... Não, essa tá, né? A Spectre tá. A Spectre. E A Agatha também? Oi? A Agatha Christie também tá aí junto? Não. Não? É que é outra coisa. Eu coloquei só a Jane Austen e as irmãs Brontë, que são mulheres que sofreram para escrever. Isso é interessante. As feministas que estão na pauta, né? Mesmo mulher, então as que escrevem sobre feminismo. E, enfim, acho que tem bastante opções para quem quer mudar de época, para quem quer mudar de tempo. Então, Sim, é bem interessante essa escolha dos livros, porque até é muito importante que as pessoas saibam, né, que há uma diferença, né, em feminista e em feminismo, né, porque se nós queremos os direitos iguais, nós temos que ter o cuidado também de não virar feminismas, e aí nós fazemos exatamente o machismo, né, não dá para cuidar. Né? Se fizer as mesmas coisas, por exemplo, no trânsito, as mulheres copiarem os homens no trânsito, nós temos perdido. Exatamente. Então tem que ter essa igualdade, né? Claro que a igualdade que a gente fala nisso ali é a questão, né? Continua o cavalheirismo, isso é uma coisa legal, isso é gostoso, né? É um gesto carinhoso, né? O que nós não queremos é um querer, né, ser superior ao outro, nós queremos respeitos iguais, né? Sim, porque a mulher e o homem não são muito diferentes uns do outro, são só seus jeitos e costumes. Exatamente. Mas ambos são humanos. É parte principal, e é aí que parte, né, toda essa questão ali. E eu só falei do Morro dos Eventos, que é um livro que eu tenho em casa ali, então tu pode fazer as anotações e tudo mais, mas tem muitos, a Rupi Kaur, tem outros ali que falam sobre a questão da mulher, né, que não tem os direitos, né, porque no livro dela, que ele é todo em forma de Teve poema. uma época que passou bastante na televisão o feminicismo, que alguém assassinava várias mulheres. Isso. Feminicídio. Eu não sei falar. Não faz mal, chegou perto ali. Desde que nós estamos aqui, algumas também já foram espancadas. Infelizmente. E principalmente mulheres transexuais que andam rondando aí. Exatamente. Assassinatos. Isso. Daí vem a questão, né, do respeito e ponto. Qual é o seu recado que tu dá assim, para o pessoal que está não lendo ainda, mas que está querendo ler, que é a questão do cinema, como atrair a garotada? Foi o que eu acabei falando já aqui, que dá para ler outras coisas também, né? Não é só livro, então se assistir um bom filme é uma forma de leitura, né? Mas nada substitui essa coisa que a gente pelo menos entende muito, que é a capacidade de imaginação, de estudar isso. Então, eu aconselho assim, comecem leve, então. Existem gêneros que são de chegada, por exemplo, não precisa chegar direto lá no clássico ou num atual, aí, um tijolo de livro. Existem contos, né? Existem livros de contos, assim, 12 contos num livro, vai dar 60 páginas. Existem crônicas, e nós temos um grande cronista, que foi onde eu comecei. Aliás, comecei com o pai literário, com as aventuras de Gilligan, que são contos sobre a história do Brasil. É fantástico. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, agora
nessa linha. Sim. Mas o Luiz Fernando Veríssimo eu acho um grande começo, assim, porque é uma leitura extremamente clara e bem-humorada, então quem sabe comecem com isso e nos visitem, né? Perfeito. Para ver como é. Ana? Eu? O teu recado, a tua mensagem pro pessoal. Sim, tem bastante gente que também é bastante criativo e ama escrever e ler, mas não gosta de se mostrar muito porque ou é tímido ou tem medo que julguem. Não, pode se liberar. Não importa o que os outros dizem. O que importa é o que você acha e o que você pensa. Os outros opinam na opinião deles. Tipo assim, uma mulher pode me ver na rua e dizer: nossa, que menina feia, cheia de espinha na cara. Mas a autoestima e o corpo são meus e eu cuido de mim. Por que você não cuida de você também? Nossa, maravilhosa. Querida. Bom, agora vocês tiveram assim uma ideia que você ainda não começou a ler, né, no que pode se transformar numa garota segura de si, que tem resposta para tudo, né, com vocabulário perfeito. Então, leia, imagine, crie e venha para o Clube da Leitura. Então, eu agradeço assim, imensamente a presença de vocês todos aqui, porque eu amo quando chega o dia do Clube da Leitura. Infelizmente, nem sempre eu posso ir, mas estou tentando fazer de tudo para ir, porque é muito bom essa troca de informações, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui, e durante o ano nós vamos nos encontrar mais vezes, os projetos, e vamos trazer aqui para o público saber o que está sendo feito. O Adam, obrigada, né, por sempre ajeitar a questão da voz e tudo mais ali. E a vocês que estão em casa, conectados conosco, compartilhando, comentando e assistindo. Então, um beijo a todos, uma ótima semana, final de semana, e até a próxima quarta-feira. Um beijão a todos.